Agora sim, já estamos no ar. Muito boa tarde para você. E a gente já abre a edição do Alerta Online desta segunda-feira com imagens chocantes da crise que o Afeganistão enfrenta após a retomada do poder pelo grupo Talibã, um grupo extremista que conseguiu retomar o poder aí 20 anos depois por conta da retirada de tropas americanas do país. O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, abandonou o país no dia 15 de agosto. Então o Talibã assumiu o poder e a gente viu nos últimos dias cenas que chocaram o mundo. São milhares de afegãos que tentam fugir do país. Houve uma invasão ao aeroporto internacional. Muitos deles tentaram se pendurar em um avião americano que estava decolando. Essas imagens aí que você está vendo nesse momento são de duas pessoas que caíram durante a decolagem desse avião. Inclusive, a identidade de um deles foi revelada há alguns dias, foi o Zaki Anwari, de 17 anos. Ele é jogador da Seleção Nacional de Futebol Juvenil do Afeganistão, de acordo aí com a mídia local. Uma dessas pessoas que acabou então caindo desse avião. E essas cenas retratam o que o país está enfrentando desde que o grupo Talibã assumiu o poder. A gente vai entender melhor o que é o grupo Talibã, por que tanto medo, agora na reportagem de Danilo Tavares. Acompanhe. No último dia 15 de agosto, o mundo se chocou com imagens de dezenas de afegãos tentando fugir do país ao se arriscarem na tentativa de embarcar em aviões comerciais e militares que deixavam o Afeganistão. As imagens de pessoas despencando de aeronaves durante a decolagem impactou o mundo. Tudo isso desde que o grupo extremista Talibã tomou a capital do Afeganistão, Cabul, há pouco mais de uma semana, após o presidente Ashraf Ghani abandonar o país. Depois de quase 2 décadas no país, o governo americano tem retirado suas tropas do Afeganistão, o que contribuiu para a retomada do poder pelo grupo extremista. O atual presidente Joe Biden declarou que não deixaria um 5º presidente passar pelo governo com tropas americanas ainda no país árabe. Após a saída dos militares e instalação da crise, Biden declarou que não pretende lutar contra uma guerra que não é dele, desde que o Talibã respeite a retirada de americanos e cidadãos internacionais do país. Os extremistas declararam que irão respeitar as embaixadas e que permitirão a saída de cidadãos estrangeiros e afegãos que desejarem abandonar o país, desde que o exército americano também deixasse o Afeganistão. A comunidade internacional tem se preocupado com o retrocesso de direitos civis e o desrespeito aos direitos humanos que a tomada do poder por um grupo terrorista radical possa acarretar. Com a interpretação extremista do Alcorão, o livro sagrado da religião islâmica, o Talibã surgiu em 1994, após o fim da Guerra Fria contra a União Soviética, que foi financiada pelos Estados Unidos. O grupo de estudantes de seminários religiosos extremamente conservadores foi crescendo e se tornando influente com uma promessa de restauração da ordem em meio ao caos que o país enfrentava. Pois é, são imagens chocantes que estão causando pânico no mundo, deixando o mundo apreensivo com o futuro do Afeganistão. E a pergunta que muitos estão fazendo no momento é por que as tropas americanas foram retiradas do país se o Talibã ainda não foi derrotado. Bom, isso aconteceu ainda no governo de Barack Obama, quando o Bin Laden, o Osama Bin Laden, chefe da Al-Qaeda, ele foi morto. Foram estipulados então prazos para a retirada dessas tropas, que seriam, a princípio, até janeiro de 2017, quando aconteceria a troca de presidentes nos Estados Unidos. Porém, na época, Obama declarou que o Afeganistão não estava pronto ainda para a retirada completa das tropas e apenas reduziu o contingente para 9 mil militares. Sob o governo de Donald Trump, os americanos e o grupo extremista Talibã assinaram em fevereiro de 2020 um acordo que previa a retirada completa em 14 meses das tropas americanas e da OTAN do território afegão. A retirada, então, dessas tropas dependia do cumprimento pelo Talibã de compromissos previstos no acordo,
como, por exemplo, não permitir que a Al-Qaeda ou qualquer outro grupo terrorista opere em áreas controladas por ele. Os talibãs também se comprometeram a não enfrentar tropas estrangeiras, mas seguiu com ações contra o exército afegão durante esse período. E com essa diminuição, cada vez mais das tropas americanas, dentro do prazo estipulado, o Talibã foi ocupando algumas cidades pequenas e acabou aí ocupando a capital Cabul, o que fez com que tomassem o poder do país. A gente vai ouvir agora o professor de Relações Internacionais, Augusto Teixeira, aqui da UFPB, que ele vai explicar um pouquinho pra gente sobre essa crise do Afeganistão. Um dos primeiros aspectos que a atual crise do Afeganistão nos coloca de forma muito clara é que ela é, em sua natureza, uma crise. Não apenas uma crise doméstica, afeita aos problemas humanitários e de direitos humanos, que esse retorno do Talibã coloca de forma muito clara, em virtude de ser um regime radical e religioso, com a perspectiva de negação por completa das liberdades individuais. Numa segunda vertente, é uma crise internacional, na perspectiva de que, por cerca de 20 anos, tivemos aí uma coalizão liderada pelos Estados Unidos que não apenas tirou o Talibã do poder em 2001, como buscou a construção de um governo alternativo, de um governo civil imbuído de valores democráticos, cuja experiência nessa semana agora se mostrou fracassada, infelizmente. A crise do Afeganistão é também uma crise de credibilidade internacional dos Estados Unidos e o seu papel no mundo no gerenciamento da segurança internacional, apresentando aí um importante aspecto de mensagem para os seus aliados de que contar com o apoio dos Estados Unidos pode não ser algo certo em contextos de crise que não tenham mais o respaldo ou interesse de segurança daquele país. É importante considerar que a possibilidade de guerra é algo real. Não uma guerra entre estados, necessariamente, mas a continuação do conflito armado através da chamada insurgência. Agora que o Talibã restaura o seu papel como o grupo governativo no Afeganistão, muito possivelmente surgirão, atrelados a etnias rivais e grupos opositores, insurgências, grupos armados que buscarão derrubar o Talibã do poder. E isto normalmente tenderá a ter o apoio de potências externas que terão interesse ali no que vai acontecer com o Afeganistão, já que é uma área estratégica do mundo, na Ásia Central, que conecta a Europa, conecta a Ásia e tem uma relevância grande no tocante a minério, no tocante a gás e, em grande medida, a um equilíbrio de poder naquela região do mundo. Uma pergunta importante relacionada a essa situação é o que representa o Talibã no poder. Primeiro, e mais relevante no sentido internacional, representa o fracasso por parte dos Estados Unidos e da coalizão de países que se alinharam a ele para tentar alterar o governo do Afeganistão, o seu modus vivendi, e em grande medida para estabilizar a região nos marcos daquilo que foi a Força de Estabilização do Afeganistão, a ISAF. Por outro sentido, a tomada de poder por parte do Talibã demonstra também uma crise de credibilidade em relação aos Estados Unidos e seus aliados. E terceiro ponto, não menos relevante, é o problema de caráter humanitário. O retorno do Talibã ao poder configura e representa o retrocesso dos avanços ocorridos no Afeganistão nos últimos 20 anos, relacionado ao direito das mulheres e minorias, à capacidade e a possibilidade de representação política e de contestação pública, tal como também uma tentativa de criação de uma normalidade do país no contexto do sistema internacional. Ou seja, o retorno do Talibã representa em grande medida retrocesso humanitário, no seu sistema político, no sistema de valores, mas também um retrocesso em relação a uma tentativa de criar um país mais estável, com instituições mais sólidas, que pudesse ser um ponto de apoio e convergência para uma Ásia Central
mais equilibrada e menos propensa ao conflito armado. Como podemos observar, os Estados Unidos se retiraram muito rapidamente do Afeganistão, fazendo com que seus países aliados, que tinham tropas e pessoal civil no Afeganistão, também tivessem que correr para retirar a sua população e tropa presente no país de forma muito rápida. E isto, em grande parte, acabou provocando uma situação importante de que gerou uma oportunidade não apenas para o Talibã ocupar o país e ocupar a capital do país mais rapidamente, mas também o problema relacionado ao próprio público interno nos Estados Unidos, que não está digerindo bem a forma com que o país saiu do Afeganistão, a sinalização muito negativa de abandono em relação a um país aliado, a um país que é um parceiro global da OTAN, e em grande medida há uma sensação muito negativa. Faremos aí 20 anos do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001 e temos de volta o Talibã no governo. Então isso gera uma comunicação muito negativa da administração Biden para com o seu público, o que não nos leva a ponderar a possibilidade de outra guerra no Afeganistão. Isto, creio eu, esteja descartado do horizonte próximo, o que não nos leva a desconsiderar a possibilidade de que os Estados Unidos empreguem a violência organizada, meios militares, para realizar determinadas missões e efeitos no Afeganistão. Exemplo, ataques com drones, bombardeios estratégicos ou operações de forças especiais, que poderão atuar no Afeganistão para agir de forma com os interesses dos Estados Unidos de forma módica, mas sem necessariamente uma presença ostensiva de tropas americanas ocupando o país. Acredito que esse não é um cenário que tenderá a se preencher, pelo menos nos próximos meses ou nos próximos anos. A decisão do Joe Biden de retirar as tropas não apenas atende a um acordo feito entre os Estados Unidos e Talibã na administração Trump, mas também é escudada em interesses de maior longa duração dos Estados Unidos em relação à sua competição estratégica, não na Ásia Central, mas na Ásia Pacífico com a China. Então existe um tabuleiro bem mais complexo do que o próprio Afeganistão na tomada de conta de uma potencial guerra ou não na região. O que é muito provável é que tenhamos aí uma insurgência armada contra o governo do Talibã no Afeganistão, e essa insurgência poderá ser patrocinada por parte de outras grandes potências ou potências regionais da região e talvez por parte do próprio Estados Unidos, que vem apoiar algum grupo contra o Talibã no futuro próximo. Estão aí os esclarecimentos do professor de Relações Internacionais da UFPB, Augusto Teixeira. A gente também lembra que o grupo extremista, ele informou logo nos primeiros dias após a retomada do poder que direitos das mulheres e direitos humanitários seriam respeitados, porém isso não está acontecendo de acordo com os relatos que chegam do Afeganistão. Na última sexta-feira, um parente de um jornalista alemão que o grupo procurava foi morto a tiros e outro ficou gravemente ferido. O jornalista alemão trabalhou no Afeganistão e agora está trabalhando na Alemanha e não teve a identidade revelada. Também um protesto foi reprimido pelo grupo de forma agressiva. 3 pessoas acabaram morrendo com tiros que foram disparados pelo Talibã. E direitos das mulheres não estão sendo respeitados também, de acordo com correspondentes internacionais que estão por lá. As crianças do gênero feminino estão frequentando escola apenas para aprender educação religiosa. Os relatos que estão vindo direto do Afeganistão. E olha só, a gente vai conferir agora a repercussão internacional dessa crise. Vamos acompanhar na reportagem de João Lucas. O jornal britânico The Guardian estampou o episódio na primeira página em sua versão digital, denunciando relatos de tortura e assassinato. O estadunidense The New York Times relaciona a demora do governo americano para tomar medidas enquanto milhares esperam fora de aeroportos. A emissora do Oriente Médio, Al Jazeera, destaca o crescimento das medidas repressivas do Talibã com o massacre de 9 homens. O The Australian contou o desespero dos moradores locais que se agarram a cordas nas paredes dos aeroportos. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson
disse que vai fazer o possível para evitar uma crise humanitária. Pela Europa, grupos têm ido às ruas protestar por uma resposta prática dos governantes. Ministros das Relações Exteriores do G7, grupo dos países mais poderosos do mundo, pedem à comunidade internacional uma resposta unificada para evitar que a situação do país saia de controle. Na Turquia, um muro de 243 quilômetros está sendo construído na fronteira com o Irã para conter a entrada de refugiados. Nos últimos dias, a segurança na fronteira dos países também foi reforçada. Pois é, os países já estão sentindo os resultados dessa crise no Afeganistão. A gente vai ouvir novamente agora o professor de Relações Internacionais da UFPB, Augusto Teixeira, sobre a crise migratória que já está acontecendo. O Afeganistão é um país muito bem posicionado na Ásia Central e é claro que a instabilidade atual no país ela provoca ondas e efeitos em toda a sua região. Nesse sentido, uma das principais preocupações que se tem é a onda de refugiados que já está acontecendo. E nesse sentido, como pudemos observar na presente semana, a tentativa desesperada de civis de fugirem do país por vias aéreas é apenas uma fração deste fenômeno. Aquilo que nós não vemos com tanta frequência são milhares e milhares e milhares de afegãos que estão tentando fugir do país por via terrestre. Isto, inclusive, já vem acontecendo há meses, na perspectiva de que o Talibã, apesar de agora ter tomado Cabul, a capital do país, já vem tomando algumas províncias do interior do país ao longo do tempo. Então, países que com certeza se verão afetados, o principal deles é o próprio Paquistão, que é um país relevante para entender o Talibã, é um país relevante para entender a dinâmica de situação política e de segurança da região, que em grande parte já sinaliza aí uma dificuldade em receber mais afegãos. Os países que estão em acordo, em sintonia, em aliança com a Federação Russa, como o Tajiquistão, o Uzbequistão, são países que terão aí alguma dificuldade para receber esse quantitativo de afegãos que buscam fugir, por algumas razões. Primeira delas, pelo fato de que existem já tropas russas nas fronteiras desses países em apoio a essas nacionalidades para impedir problemas de segurança com o Talibã, então existe um controle de fronteira muito mais robusto. E um segundo ponto é que, distinto de 96, agora em 2021, o Talibã tomou áreas fronteiriças do país, de forma a não apenas controlar a capacidade alfandegária, subtraindo recursos do governo central, mas também para controlar a sua própria população que buscaria um êxodo. Outro país muito relevante nessa potencial escalada de crise humanitária é o Irã, que faz fronteira com o Afeganistão e terá possivelmente algumas relações instáveis com o futuro governo de Cabul, e em particular porque você tem uma disputa pelo controle hegemônico no Oriente Médio e Ásia Central, mais no Oriente Médio, entre a Arábia Saudita e o Irã, que poderão utilizar o Afeganistão como um território de disputa de seus interesses. Então, os países da região tenderão sim a ser afetados com a onda de refugiados, com um problema gravíssimo que se entrelaça com ilícitos transnacionais, como o tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas, que sem dúvida poderá contar de forma positiva para o acirramento das tensões e instabilidade na própria região fronteiriça ao Afeganistão atual. Muito obrigado, Augusto Teixeira, professor de Relações Internacionais da UFPB. E na última sexta-feira, o presidente americano Joe Biden fez um pronunciamento e informou que vai manter os voos de retirada do Afeganistão.